E aí pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Guilherme e tô trazendo aqui mais um vídeo para nossa sequência de DDD funcional. Dessa vez vai ser um vídeo explicando um pouquinho sobre functors, eu não vou entrar em nenhum rigor matemático aqui. E a ideia é a gente ver como eles podem ajudar a gente a criar funções dentro do nosso domínio que são funções puras, tá? Então, só recapitulando um pouquinho, as funções puras são funções que, dado qualquer valor de entrada que ela aceite, vai ter um mapeamento para um valor válido de saída. Ou seja, o que a gente quer aqui é que o nosso domínio seja isento de exceções, que a gente não tenha que fazer nenhum tratamento de exceções no nosso domínio. Beleza? Então eu já criei alguns tipos aqui para a gente dar uma brincada. E no final desse vídeo a gente vai ver que o functor não vai resolver tudo pra gente e que a gente vai necessitar de um outro padrão chamado applicative. Beleza? Na nossa primeira aula a gente acabou utilizando o maybe para construir as nossas funções puras. E o que acontecia era o seguinte, a gente tinha lá os nossos value objects, as funções que montavam ele, e se desse qualquer erro de validação, a gente tinha a nossa função retornando nothing, né? Então, por exemplo, a gente fazia uma validação simples lá, né? If x menor que zero, retorna nothing. Se não, tu retorna, sei lá, just x, por exemplo. Algo desse tipo, né? Onde o nothing representava um erro de computação, ou seja, pô, a validação deu errada, ou o just retornava pra gente o valor dizendo, pô, a validação deu certo. Aqui, só para a gente mostrar como essa implementação é feita no Haskell e como vocês podem implementar os próprios functors de vocês, eu resolvi criar o tipo optional, que é o tipo maybe do Haskell de novo, só que para a gente ver como a gente vai definir esse cara. Então, um optional de A, ou seja, é um tipo que recebe um valor e o que pode acontecer é ser vazio ou ser alguma coisa do tipo A. Beleza? Só para a gente dar uma olhada aqui em como a gente define um functor e o que é um functor para o Haskell, né? Então, a ideia aqui é, vamos abrir o nosso GHCI. Então, já estamos com ele aberto aqui. Beleza. Eu vou usar um dois pontos i e vou pegar a classe functor. Beleza? Ele vai falar, pô, ó, o functor, ele é uma classe que recebe um valor f, que vai ser a nossa instância. Ele tem dois métodos, eu vou chamar de funções aqui, mas poderiam ser interpretados como métodos, que é a função fmap e essa função aqui que é um operador. Nesse vídeo a gente vai estar interessado em só fazer a função fmap funcionar, porque ela é um pouquinho mais tranquila da gente entender e porque ela é o requisito mínimo para a gente construir um functor, né? Os outros operadores conseguem ser derivados dela. Beleza? Então, vamos entender aqui o que essa assinatura está dizendo para a gente. Então, o fmap é uma função que recebe uma função que pega um elemento do tipo A e transforma num elemento do tipo B. O fmap também recebe via parâmetro um functor do tipo A e retorna um functor do tipo B. Então, como que a gente pode ler isso de uma maneira simples? Eu tenho uma função que transforma o tipo A em um tipo B, ou seja, poderia ser esse cara aqui. Eu tenho uma função que chama mkaluno, que pega um ID e transforma num aluno. E eu tenho um functor de A. O que poderia ser um functor de A? Poderia ser o nosso optional de A. E aí, o que a gente vai fazer na implementação da nossa instância é desestruturar nosso tipo optional para tentar pegar esse valor A ou ver se a gente teve um erro na computação. Desestruturando, pegando, por exemplo, o valor do some, a gente vai pegar um elemento A, vai aplicar nessa função e o retorno vai ter que ser um functor de A.
Então a gente vai englobar ele no some de novo. A gente vai ver, a gente vai fazer essa instância agora para a gente entender como isso funciona. Então eu vou pegar, vou criar uma instância de functor. Opa. O dedinho tá nervoso no tab do autocomplete hoje. Então vou criar um functor para o meu tipo optional, onde a minha função fmap, ela vai pegar uma f de x e o meu tipo none e vai fazer alguma coisa. Fmap vai pegar uma f de x para o meu tipo some de algum x e vai fazer alguma coisa. Tá? Então só para a gente ver a assinatura aqui, eu tenho uma função que pega um A, retorna um B, vai entrar um optional de A e tem que sair um optional de B. Tá? Pô, se eu receber uma função e um none, eu não tenho valor nenhum para aplicar. Então vou ter que retornar um none. E eu posso simplesmente ignorar essa função aqui. Se eu receber uma f de x e um some x para aplicar, lembre-se, eu tenho que retornar um optional de b. Faz sentido eu retornar um erro de computação? Não, eu tenho um some aqui. Então, primeira coisa, vamos colocar um some aqui. Um some de b. Percebe, eu tenho uma função que transforma algo de A para B. Então, vou ter que aplicar essa função em alguma coisa. E eu recebi como segundo parâmetro um optional de A. No caso, um some x. Então, se eu aplicar f de x em x, eu vou ter o meu valor do tipo B. E beleza. Simples assim. Tranquilíssimo, tranquilíssimo. A gente tem a nossa instância de functor, o nosso tipo optional que a gente acabou de criar. Bom, agora a gente vai ver como que a gente utiliza esse cara, né? Então, tem um exemplo muito clássico, que é o exemplo de divisão por zero, mas aqui a gente está interessado em como utilizar ele, né, no contexto de Domain Driven Design. Então, eu vou criar aqui uma função, que é a mkid. Tá? Essa minha função ela vai receber um inteiro. Baseado no valor desse inteiro, a gente vai retornar um optional de id. Vamos definir ela. Então, vai receber um valor. Se o valor for menor que 0, faça o retorno de none. É um erro de computação. Não quero que meu id seja menor que 0. Se não, você retorna just de id do valor. Just não, né? Tô já confundindo aqui as bolas. A gente vai tornar um some. A gente está trabalhando no contexto de optional que a gente definiu aqui. Beleza, então a gente já tem aqui uma função pura para o nosso domínio, que dado qualquer valor inteiro de entrada, ele vai retornar um optional id para a gente. Tá tudo funcionando, é uma função pura, legal. A gente tem um construtor aqui de aluno, que ele precisa receber um id para criar um aluno para a gente. Então, se eu fizer isso aqui, ó, aluno é igual a pegar o construtor do aluno e passar mkid 7, a gente vai ter um erro de compilação. Por quê? mkaluno espera um id, e isso aqui está me retornando um optional de id. Então é aí que o functor entra como uma coisa bem interessante. Por quê? O functor ele consegue pegar o optional id, extrair esse id para a gente, passar para aluno e englobar o aluno no tipo optional. Então, como que a gente faria? Como que a gente resolve esse problema aqui? Simplesmente chamando fmap. Acabou. Então, resolvemos esse primeiro problema. Só para ficar mais claro aqui, eu vou escrever o que está acontecendo aqui dentro, que é aluno. Eu estou recebendo uma função mkaluno, que entra um id e sai um aluno. Então, eu tenho uma função id, recebe um id e sai um aluno. Esse meu mkid é a mesma coisa que eu defini esse cara aqui. Ó.
eu tenho uma função que entra um inteiro e sai um optional de ID. E eu estou passando 7 para essa função. Ou seja, eu tenho duas possibilidades aqui. Eu poderia continuar recebendo ID de aluno. Esse cara vai continuar igual. E aqui eu poderia receber um none. Certo? Deixa eu colocar aqui o igual, só para a gente ver certinho. Então, se eu receber um none aqui, o que vai acontecer? Nosso fmap vai ignorar a função, vai ignorar esse cara e vai retornar none. E aí o meu aluno vai ser igual a none. E no meu segundo caso, se o valor que eu passei para a função mkid for válido, eu vou ter fmap de uma função que recebe um ID, retorna um aluno, de um som ID de 7. Né? Isso aqui vai dar o que para mim? Some ID de 7. Vai extrair esse cara, ID de 7, e vai aplicar f de x. Então vai entrar ID de 7 aqui e vai criar um aluno. Então, primeira coisa, entra um som. A função que vai ser aplicada é a função que pega um ID, devolve um aluno, e ela vai ser aplicada em ID de 7. Então, isso aqui vai me dar som aluno ID 7. Então, nesses dois casos eu cumpri o requisito, é um optional de aluno. Só para a gente ver isso aqui funcionando, eu poderia fazer o seguinte, abrir o GHCI, dar um Ctrl L, dar um 2 pontos load nesse meu arquivo e pedir o seguinte, vamos ver se vai bater com isso aqui, pedir o meu aluno. Faltou uma instância de show para o meu aluno. Ah, faltou uma instância de show para o meu tipo optional, né? Então, derive show. Beleza? Então, some mkaluno com RA de ID 7. Beleza? E se eu passar um ID inválido aqui, por exemplo, se eu passar 0? Vamos então, recompile e pedir ao aluno. Ah, tá. Tem que ser menor que 0 aqui. Então, só para a gente arrumar esse cara. Então, recompile. Pedir de novo ao aluno. None. Então, a gente resolveu, nesse primeiro caso, como pegar uma função pura, que vai retornar um optional, e passar para o nosso contexto de mkaluno, englobando ele num optional de aluno. Então, a gente tem uma entidade, que é o aluno, conseguiu construir uma função pura que constrói o value object, que retorna um optional de ID, e mesmo mkaluno aceitando só um ID no construtor, a gente conseguiu passar um optional de ID e ele consegue criar para a gente e englobar o aluno em um contexto de optional também. Por quê? Se o ID falhar, ele não vai conseguir criar o aluno, então ele vai retornar none. Só que aí que está o problema, né? A gente resolveu em partes, eu digo porque a gente só conseguiu fazer isso aqui porque o aluno, tá, tem um construtor com um único parâmetro. E se a gente quisesse criar uma pessoa, por exemplo? Então, fmap de mk pessoa. E aí eu tenho algumas coisas aqui que eu preciso passar, né? Então a pessoa recebe um ID, um nome e uma idade. Então vamos criar essas funções. Então, mk nome. Isso aqui é uma string, no nosso caso de nome. E aqui a gente tem o length desse value.
esse cara aqui é idade. Então, aqui, se ele for menor que 2, por exemplo, se ele tiver menos que 2 letras, aí você pode estar falando para mim, pô, beleza, Gui, eu tenho aqui a minha função, a mk pessoa, vai receber um mk de 4. Opa. Então ele vai me retornar um optional de nome, idade e pessoa? Sim, ele vai retornar um optional disso. Aí você vai falar para mim, pô, beleza, o que eu faço com isso agora? Eu vou tentar usar um fmap nesse cara aqui, né? E tentar passar o mk nome para esse cara. Não vai rolar. Por quê? Isso aqui está englobado no contexto de um optional. Não é uma função. E o primeiro parâmetro do fmap é uma função. Tá? Então aí você vai falar, pô Gui, mas isso aqui é uma função, né? Esse fmap aqui retorna um optional dessa função. Mas a gente precisaria de uma forma de desestruturar esse cara, né? Que a gente não tem aqui. Então, só para a gente ver como a gente gostaria de deixar esse cara, a gente gostaria que ele tivesse essa cara aqui, ó. Aplicar um fmap em mk idade, por exemplo. A gente gostaria de fazer algo desse tipo aqui. E aplicando fmaps e colocando os parâmetros aos poucos na função mkPessoa, para que ela conseguisse no final ou criar uma pessoa, um some de pessoa, já que a gente está dentro do contexto do optional, ou criar um none, né? Para a gente saber que, pô, se retornou none é porque algum parâmetro que eu passei, seja o ID, o nome ou a idade, são inválidos. Então eu não consegui criar a minha entidade. Isso aqui só vai ser possível a partir do momento em que a gente utilizar aplicativo. Tá? E a gente não vai utilizar fmap para fazer isso. Tá? A gente vai utilizar um outro operador que chama apply. Tá? Então, a gente viu que os functors são importantes, eles são legais para a gente trabalhar e que eles resolvem um problema um pouco menos genérico, que é, pô, eu consigo utilizar um construtor com um parâmetro e um functor juntamente com fmap para eu conseguir a validação do Domain Driven Design. Mas a partir do momento que o meu construtor, como mkPessoa, tem mais de um argumento, eu vou precisar de um outro conceito, que é o conceito de aplicativos. Para finalizar esse vídeo, eu só vou trazer uma outra sintaxe que também é comum, que é utilizar isso aqui, ó. Então, mkaluno, e a gente tem um operador no Haskell que é esse cara aqui, ó, mkid 0. Tá? Esse operador aqui é o apply do aplicativo, tá? Esse operador é o do fmap. Então, essas duas sintaxes, elas são equivalentes, tá? Use o que você achar mais claro. Geralmente a comunidade vai optar por usar esses operadores, a não ser que seja uma questão muito simples aqui, como esse caso também é. Então, muito obrigado. Espero vocês aí no vídeo sobre aplicativos e espero que tenham gostado.